Embalagens para ovos caipiras. Esse é um tema que muita gente me pede aqui no canal para aprofundar um pouquinho mais essa discussão. Quais são os tipos de embalagens disponíveis, materiais, os prós e os contras, o que está na tendência, o que a galera tem utilizado mais e preferido com relação a embalagens. Além disso, a gente vai fazer uma discussão diferente. Está dividido em duas partes esse vídeo aqui. A primeira delas, eu vou apresentar as características, vou apresentar as categorias, porque tem embalagens para diferentes contextos aí na produção de ovos caipiras. E a outra parte do vídeo, eu vou apresentar uma pesquisa aqui, por isso que eu estou com o computador, para mostrar para vocês. Eu fiz um formulário e pedi para os nossos alunos da escola, nos grupos de WhatsApp exclusivo aí dos alunos do curso, pedi também no Instagram para a galera contribuir com as informações relacionadas às embalagens. Então, quanto que ele está pagando, qual é a disponibilidade, qual é a carga mínima que ele tem que adquirir, se compra pela internet ou no espaço físico. Todas essas questões eu elenquei, são mais de 130 respostas que eu vou compartilhar para a gente fazer esse diálogo sobre embalagens para ovos. E se você ainda não me conhece, eu sou o professor César. Sejam todos muito bem-vindos à Escola de Avicultores. E a primeira coisa importante de a gente saber sobre esse tema, embalagens, é que a gente tem três categorias diferentes. A gente divide as embalagens em três principais categorias. A primeira categoria são as embalagens plásticas. São essas embalagens que elas não são usadas para comercialização, é para manejo. Então, para a coleta dos ovos, ela é obrigatória para quem tem entreposto, para quem quer se regularizar, se registrar. Precisa trabalhar com embalagens plásticas. Aliás, precisa ter até um tanque lá para lavar essas embalagens, porque é com elas que você vai coletar os ovos do ninho, é com elas que você vai levar da recepção para a área de manipulação, é com elas que você vai separar ovos sujos, fazer uma pré-seleção. Então você faz cor diferente de embalagens plásticas para manejos diferentes. Agora as outras duas categorias que a gente tem dentro desse campo das embalagens, aí sim estão relacionadas à comercialização. A primeira delas são as embalagens primárias. Então a maior parte do vídeo aqui a gente vai discutir sobre as embalagens primárias, que são essas embalagens que vocês estão vendo aqui na mesa. E ainda a gente tem uma segunda categoria, que são embalagens secundárias, que é onde eu vou colocar o ovo já embalado na embalagem primária, dentro da expedição, lá no entreposto, geralmente no estoque. Então, quando o ovo vai para o estoque, expedição, a parte final, eu vou colocar esse ovo no estoque, na expedição, dentro das embalagens secundárias. E geralmente são nelas que os ovos vão para os supermercados, que os ovos vão para o mercado final, para o consumidor final. É claro, se a gente está falando em uma maior escala, uma escala um pouquinho maior. Quem tem uma escala mais reduzida, entrega nas embalagens primárias mesmo. Mas aqui eu já estou falando de um contexto legal. A lei está contemplado na lei as embalagens, e na lei é dividido entre embalagens primárias e embalagens secundárias. Embalagens primárias, essas que a gente vai falar, e as secundárias, as caixas de papelão, que são utilizadas para 360 ovos. Então todas essas caixas, elas são padrão para 360 ovos. E uma coisa importante é que ela define, muitas vezes, a comercialização, os preços. Se a gente pegar, por exemplo, o site do Ovo Online, que é um site que eu gosto sempre de consultar, está todo dia atualizado com relação à caixa do ovo convencional, da galinha criada em gaiola. É negociado por caixa. Então as negociações a nível Brasil, elas são feitas por caixa. E essa caixa é padrão, que é a embalagem secundária, que contém 360 ovos. E um dado interessante da nossa pesquisa, já linkando aqui com o computador, com as informações da pesquisa que eu levantei lá no Instagram. Aliás, se você não me segue no Instagram, aproveita, só escrever Escola de Avicultores, eu vou deixar também aqui na descrição. Vai lá, todo dia eu estou produzindo conteúdo, abrindo caixinha para a gente conversar.
Aqui também, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não custa nada, se inscreva, aperta o joinha se você curte esse tipo de conteúdo, para a gente aprofundar a discussão sobre embalagens. Se você ainda não se sente confortável de dar um joinha, de se inscrever, espera até o final do vídeo. E se tiver alguma informação que agregar valor ao seu conhecimento, à sua vida, você deixa um joinha pra gente. Muita gente que acompanha o nosso trabalho aqui não é inscrito no canal, não deixa o like. Não custa nada, é só se inscrever e deixar o joinha, que contribui bastante aqui com a escola. Mas voltando no nosso conteúdo e falando da pesquisa que eu levantei aí, é muito interessante um dado de que 33,6% dos avicultores, eles utilizam as embalagens secundárias, que a gente chama. Coloca essas embalagens primárias nas embalagens secundárias. Só que mais de 66%, 66,4%, de quem respondeu a nossa pesquisa, é claro, esse universo de 130 avicultores que acompanham o nosso trabalho, que são nossos alunos, 66% deles não utilizam a embalagem secundária. Significa que eles vendem para o consumidor final, vendem para o mercado direto nas embalagens primárias. É um dado interessante, porque só 1/3 dos nossos alunos aí acaba utilizando as embalagens secundárias. Colocam aí pelo menos 360 ovos nas caixas de papelão, que geralmente é como o mercado trabalha a comercialização. E voltando aqui no aspecto legal, é importante saber, entender que embalagens está contemplada na lei, como eu disse para vocês, e faz parte do fluxograma do ovo. Para a gente trabalhar no mercado do ovo, existe toda uma norma, toda uma regra. Estamos trabalhando com um alimento perecível, um alimento que vai para a população, para a mesa do brasileiro, então a gente tem que ter muito cuidado. Então, mesmo que você não trabalhe de maneira regularizada, formalizada, é importante fazer a proteção do ovo. Colocar ele nas embalagens primárias e ainda proteger eles. Quando a gente trabalha com essas embalagens tipo estojo, então tem no mercado embalagens tipo estojo. São essas que abrem e fecham. A gente tem elas tanto nesse modelo de plástico, tanto nos modelos que a gente tem aqui de papelão e também de isopor. Eu não tenho aqui um exemplo da embalagem de isopor, que é menos comum. Inclusive essa diferença ela aparece na nossa pesquisa com os nossos alunos. Eu perguntei lá na pesquisa que tipo de embalagem que o avicultor prefere, que o avicultor usa. E 54,3% respondeu que utiliza de embalagens plásticas. Então mais da metade dos nossos alunos que responderam aqui a enquete, eles trabalham com embalagens plásticas. Outros 36,2% embalagens de papelão. A gente está falando aqui de praticamente 90% utilizando entre plástico e papelão. E só 10% que se utiliza de isopor. Então os 3 materiais mais utilizados, aliás, 2 materiais mais utilizados para embalagens primárias é o plástico e o papelão. Isopor em menor quantidade, muito menor. Se a gente pegar na pesquisa, é um retrato interessante, só 10% utiliza isopor. Isopor é uma estratégia até para agregar valor, para trazer um diferencial para o produto. É uma estratégia de marketing muito interessante, que tem que ter um nicho de mercado específico. É outra questão, outra seara para a gente entrar em outro momento. Mas falando de embalagens aqui, hoje em dia a gente tem no mercado todo tipo de embalagem que você preferir. É claro que você vai encontrar muito mais plástica e de papelão pela demanda do mercado. Mas você tem também disponível outros materiais e diferentes tamanhos. Tem embalagens geralmente para 6 ovos, e aí é um valor mais agregado, dá para você fazer ali um mimo para o seu cliente e agregar um valor, porque menor quantidade de ovos comercializado, mais gourmet esse ovo, mais valor agregado, mais um nicho específico você consegue atingir. Depois a gente tem a embalagem de 10 ovos, não é tão comum de ser utilizada no nosso mercado, e aí sim, a de 12 ovos, as embalagens de dúzia, e as embalagens de 20 ovos e 30 ovos. É claro, e nossa pesquisa também mostrou isso, a grande maioria utiliza dúzia,
Então 73% dos nossos alunos que responderam à pesquisa trabalham com embalagens de 12 ovos e 53% trabalham com embalagens de 30 ovos. Aqui não fecha a estatística porque muitos alunos responderam os dois. Tem quem compre tanto de 12 como de 30. Mas o que chama atenção aqui é que se a gente pegar as embalagens de 6, de 10 e de 20, elas aparecem muito pouco. Todas elas menos de 10% de utilização entre os nossos alunos. Então a grande maioria sempre 12 ovos e 30 ovos. E é claro que isso está se refletindo no mercado. Quando a gente está falando de quantidade de ovos que os nossos alunos avicultores compram, preferem, a gente está falando do mercado deles, do que o mercado dele prefere. Então já dá para tirar vários indicativos de que o mercado prefere dúzia e de 30 ovos. A inserção de embalagens menores, como por exemplo de 6, de 10 ou mesmo de 20, é menor, é menos aceita quando comparada a esses modelos aqui. Um outro ponto interessante de a gente discutir é que as empresas elas já fazem embalagens específicas para os tamanhos dos ovos. Então dentro do nosso fluxograma lá também, além das embalagens, a gente tem a classificação. Antes da embalagem, no fluxograma, classificação do ovo. O ovo é classificado em super pequeno, pequeno, médio, grande, extra grande e o jumbo. Então, trouxe até um exemplo aqui para vocês. Essa embalagem é de ovo jumbo. Essa embalagem, se você ver até embaixo dela, é perceptível que é maior. É maior quando comparado a essa, apesar de ser de plástico, mas ou essa mesmo de papelão, que é de 12 ovos aqui. Então você tem uma diferença de tamanho dessas embalagens muito considerável. Essa daqui é para ovo médio e essa daqui é para ovo jumbo. Então o tamanho da embalagem, ela também hoje em dia já difere com relação à classificação desse ovo. Aliás, aqui a gente tem duas embalagens plásticas diferentes, uma delas um formato diferente e tipo estojo, como a gente diz. Essa não é tipo estojo, essa é aberta normal. Aqui a gente precisa colocar um sulfilme, um papel filme. É extremamente importante fazer a proteção desse ovo para comercialização. Existem também no mercado essas tampas, que são vendidas separadas ou mesmo no conjunto da embalagem. Então compra-se, né, essas tampas separadas para você fechar o ovo por cima aqui e passar o papel filme. E um ponto importante que eu queria chamar muito a atenção quando a gente faz a discussão sobre embalagens é a rotulagem. A rotulagem é o próximo passo do fluxograma, é a classificação, embalagem e rotulagem. A rotulagem, na nossa pesquisa, inclusive, dos nossos alunos, esse dado é um pouco surpreendente para mim. Cerca de 30% de quem respondeu a nossa enquete não coloca rótulo no ovo, não rotula esses ovos, só embala sem um nome, sem uma identidade. Só 69,8%, quase 70%, que coloca o rótulo. Eu queria chamar a atenção que o rótulo ele é muito importante, tanto para uma estratégia de fidelizar mais o cliente, de ele começar a se familiarizar com o nome, com marca, criar essa identidade, essa relação entre avicultor e marca, para você seguir certinho as diretrizes legais, mesmo que você não seja regularizado, mesmo que você não queira se regularizar, se formalizar, continue trabalhando informal, nada impede de fazer um rótulo, mandar para a gráfica, colocar a informação nutricional do seu ovo, criar uma marca, um nome forte, criar uma identidade visual interessante, colocar. Eu tenho aqui no canal um vídeo falando sobre o que precisa ter lá no rótulo, as frases, colocar todas as frases que são obrigatórias, nada impede de você fazer isso. É claro que do ponto de vista da lei é proibido, mas é proibido até vender o ovo informal. Então você pode fazer um rótulo para criar um pouco mais essa identificação e melhorar e crescer o seu negócio. 30% das pessoas que responderam não colocam rótulo, é um número muito grande. Então aqui um insight para você, vale a pena, mesmo que seja informal, criar essa marca, criar essa identidade, rotular o seu ovo,
para entregar uma experiência melhor para o seu consumidor. E esse é um ponto importante também. Eu, como consumidor, agora recentemente comprei um ovo plástico com uma embalagem, um rótulo bonito por cima, porém solto. Então, na hora que eu abri a caixa do ovo plástica lá para consumir esse ovo, a embalagem caía, a embalagem ficava toda amassada aqui, pegando no ovo. Também não é uma experiência legal do ponto de vista de consumidor. Fazer um trabalho bem feito não custa caro, é dedicação, é trabalhoso, mas vale a pena, porque você vai criando cada vez mais esse senso no consumidor da sua preocupação com a vida dele, porque ele está vendo que a sua preocupação em entregar um produto cada vez melhor, com mais qualidade e visualmente mais apresentável, ele vai se identificar cada vez mais com o seu produto, vai fazer o boca a boca que funciona muito bem e o seu negócio tende a crescer cada vez mais. Então, fazer uma rotulagem bem feita e colocar ela na embalagem de maneira adequada. E um ponto importante para a gente falar sobre isso é preço. E é outro dado que me surpreendeu na nossa pesquisa. A primeira coisa que não surpreendeu muito, eu achei que esse valor era maior, mas mesmo assim, com relação à compra, muita gente ainda em espaço físico. Para mim, embalagem era muito comprada aí em lojas virtuais, pela internet. Se a gente pegar a nossa pesquisa aqui, cerca de 56% respondeu que compra pela internet e os outros 43,7% compram no espaço físico. E isso é muito interessante, é quase metade. Metade de quem respondeu compra na loja física e metade compra pela internet. Agora o que chama mais atenção é com relação ao custo dessa embalagem. Eu coloquei lá menos de 30 centavos, é esse azulzinho mais escuro aqui que está em 16,1%, entre 30 centavos e 39 centavos por embalagem. É 20% de quem respondeu, é o vermelho. Depois o amarelo aqui, entre 40 e 49 centavos por embalagem. Entre 50 e 59 centavos, entre 60 centavos e 69 centavos. E se paga mais que 70 centavos em cada embalagem. E o que é interessante desse dado para a gente analisar é que a pizza ela ficou muito bem distribuída. Você não tem aí, dentro desse universo, desses avicultores alunos nossos, uma diferença muito grande, todo mundo pagando um valor próximo, cada um está pagando um valor diferente. Olha só, entre 30 e 39 centavos, praticamente 20% de quem respondeu está pagando. Agora, mais de 70 centavos, 23% está pagando isso. E olha que dado interessante. Se a gente pegar aí uma média desses 20% que estão pagando entre 30 e 39 centavos, 35 centavos de média do custo de uma embalagem, que 20% paga, e pegar lá mais que 70 centavos o custo da embalagem, 75 centavos, a gente está falando de uma diferença de 35 para 75 centavos, de 30 centavos por embalagem. Então tem avicultor aluno nosso que está pagando 30 centavos a mais por embalagem. Quer dizer que está pagando praticamente o dobro. Ou está comprando duas e levando só uma. Então tem que se atentar muito bem à compra dos insumos. Buscar, fuçar muito bem aonde comprar, onde adquirir para pagar cada vez mais barato. E isso, é claro, está diretamente relacionado aonde você está, o estado, a cidade, o local em si, está relacionado à proximidade com as fábricas, com as empresas que produzem as embalagens ou vendem, a frete, está relacionado à quantidade. E a gente pode ver essa diferença também nas respostas dos nossos alunos. Eu coloquei qual é o pedido mínimo que você precisa fazer para comprar as embalagens aí. Cerca de 27,4% de quem respondeu faz um pedido de menos de 200 embalagens, já consegue fazer a aquisição, é tranquilo. E aí eu fui colocando aqui entre 200 a 400, entre 400 a 500, apareceu de tudo, mas de maneira geral, até 400 embalagens, boa parte da galera consegue comprar. Um outro dado que chama atenção é que o pedido mínimo para 1.000 embalagens representou aqui 17,7%. Então quase 20% de quem respondeu a pesquisa precisa comprar pelo menos 1.000 embalagens.
E aí tiveram várias outras respostas picadas, que eu pedi outras aqui, que também são interessantes de a gente analisar. Por exemplo, pedidos mínimos para compensar o frete para mais de 3.000 embalagens, 2.000 embalagens, 5.000 embalagens. De qualquer forma, esse é um universo muito importante para você pensar que material vai utilizar, qual material se adequa mais ao seu consumidor, qual o seu nicho de mercado vai aceitar melhor. Nós temos as relações, tanto essa embalagem plástica como essa embalagem de papelão, elas têm o mote aí da reciclagem. As duas são recicladas. Esse estojo mais fechadinho, você não vê o ovo. Esse estojo aqui de plástico, você consegue ver. Se você trabalha com coloração diversificada, chama mais atenção. Como você vai colocar o rótulo. Tudo isso você precisa se atentar bastante para agregar valor, é claro, no seu produto, ter um produto reconhecido no mercado e cada vez mais desejado, para você sempre estar aumentando, ampliando o seu negócio. E se você gostou da discussão que a gente fez aqui hoje, não deixa de se inscrever no canal se você não é inscrito. Se ficou até agora, deixa o seu joinha. Curtiu? Deixa um joinha que não custa nada. Ativa o sininho de notificação se não é ativo aí ainda, porque toda segunda e quinta, 8 horas da noite, a gente tem vídeo novo, um conteúdo novinho para você sobre esse universo dos sistemas caipiras de produção de ovos. Eu espero você no próximo vídeo. Até já!